Senhor, querido professor, estamos aqui mais uma vez para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos tratando o tema do trimestre Eu Amo a Casa de Deus. Estamos no quarto trimestre, já estamos finalizando o ano de 2025. E o tema do nosso trimestre, como eu disse, Eu Amo a Casa de Deus, é a revista dos primários. E o título da nossa lição, nós estamos na lição de número 2. O título é Na Casa de Deus, eu aprendo a orar. Glórias a Deus. Então hoje nós vamos aprender muito aqui com esta aula. Por meio desta lição, os seus alunos aprenderão sobre a importância da oração para a nossa vida cristã. Sabemos que a oração é o nosso principal meio de conexão com Deus. Por isso, não é possível servi-lo sem uma vida de oração. Ela é também um dos elementos primordiais de nossa liturgia no culto. Então, por isso, tanto a oração coletiva como a individual devem fazer parte da nossa rotina diária. Então, nós não vivemos sem oração, nós precisamos orar sem cessar, como diz em 1 Tessalonicenses 5:18. A oração é a chave que abre portas, que tem solução para os nossos problemas. Aproveite o seu momento devocional para orar por seus pequeninos. Convide o Espírito Santo a guiar a preparação e a execução de sua aula. Afinal, é Ele quem nos capacita, direciona e inspira a lecionar, nos instruindo em todas as coisas. Então é importantíssimo, e eu sempre digo isso aqui na pré-aula, que tudo que nós vamos fazer tem que ser começado com a oração. Lembre-se, o seu relacionamento com Deus refletirá em seu relacionamento com a sua classe. Então, dito tudo isso, vamos orar? Querido Deus, te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de juntos aprendermos aqui nesta pré-aula sobre a importância da oração. Pedimos uma bênção especial para os alunos, para o professor, para cada inscrito aqui no canal, que o Senhor venha derramar a porção dobrada do teu poder sobre a vida de cada um e que o Espírito Santo nos guie, nos direcione, nos inspire a ministrar uma aula de excelência em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que você, professor, tenha uma aula abençoada, maravilhosa, e que você consiga atingir o objetivo desta aula, em nome de Jesus. Professor, após organizar a sala, receber com carinho os alunos e realizar uma oração inicial, introduza um momento de louvor e da oferta. Em seguida, propõe um bate-papo, a fim de que as crianças compartilhem como foi a semana, como estão indo na escola e quais são as novidades. Sempre tem um aluno que gosta de contar as novidades da semana. Então, aproveite esse momento para ouvir os seus alunos e assim ter uma aula dinâmica. Nós somos criados por Deus como seres extremamente relacionais. Jesus, como mestre, foi o nosso maior exemplo. Ele parava para ouvir as pessoas e compadecia de suas histórias e se importava com as suas necessidades. Então, nós precisamos de nos espelhar no Senhor, de imitar o nosso mestre e também ser pessoas que têm paciência para ouvir a outra, que emprestam os nossos ouvidos para ouvir a história do outro e não só de ouvir, mas ajudar naquilo que for possível. Criar um vínculo de afetividade com seus alunos, aprender a ouvi-los e a dar importância ao que sentem é essencial para que se abram para um aprendizado mais significativo. Então é por isso que nós precisamos de dar a entrada para que eles tenham confiança de contar suas experiências, de conversar conosco, a fim de mantermos um bom relacionamento, de criar neles essa confiança de que nós podemos ajudar ele em todas as coisas. Nós aprendemos mais quando amamos e somos amados. Então é um exemplo aí para você mostrar lá para o professor. E esse exercício também as ajudará a aprender a escutar o outro.
Então, é o que eu disse, quando a gente empresta os nossos ouvidos, alguém também vai repetir esse ato. Após esse momento de conversa, explique que o nosso relacionamento com Deus também precisa ser cultivado por conversas diárias, que são as nossas orações. Mostre às crianças a importância de construirmos um relacionamento com Deus. Então, da mesma maneira que nós criamos um vínculo afetivo com os nossos alunos, nós precisamos também criar esse vínculo afetivo com o nosso Deus. E como nós fazemos isso? Através das nossas orações, isso aí. E aqui já vai uma referência para enriquecer a sua aula. Anota aí, professor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, no início eu disse 18, mas corrigindo aqui, é versículo 17, diz assim: orai sem cessar. E o que significa isso? Manter uma atitude de oração constante, um diálogo contínuo com Deus, no Espírito, e não necessariamente orar o tempo todo de forma audível. Então, esse versículo aqui é um convite para ter uma vida de dependência e comunhão com Deus, integrando a oração em todas as atividades diárias e em todos os momentos da nossa vida. Então, que você possa levar esse versículo para enriquecer a sua aula e mostrar a importância de orar sem cessar. Em outras palavras, você pode explicar de maneira mais detalhada que orar sem cessar não significa orar sem parar fisicamente. Porque às vezes a criança vai entender que então tem que ficar só orando. Não. A interpretação literal de orar a cada momento e de forma audível é impossível e irrealista. Não tem como você ficar orando o tempo todo, fisicamente, né? Ficar o tempo todo falando, orando, falando com Deus e orando. Já que somos seres humanos com atividades a serem realizadas, então é impossível. Mas orar sem cessar também é uma atitude de espírito, ou seja, significa manter o coração voltado para Deus, buscando a sua direção e falando com Ele no pensamento, mesmo enquanto se executa outras tarefas. Então é o que eu disse, não tem como você ficar fisicamente orando o tempo todo, falando com Deus, porque muitos trabalham, a criança vai para a escola ou vai para algum curso, tem atividade, então é impossível. Mas você pode se manter conectado com Deus através do seu pensamento. A oração também é o fôlego da vida cristã. A oração sem cessar é descrita como um fôlego espiritual, sendo essencial para o fortalecimento e renovação e a direção do crente. E é uma vida de dependência. É um chamado para viver em constante conexão com Deus, buscando fortalecer a intimidade e a fé, mesmo nos momentos de aparente silêncio. Então, pode ser que você vai estar em silêncio, ninguém vai ouvir a sua voz, mas em pensamento você vai estar falando com Deus. Então é por isso que a Bíblia nos diz orar sem cessar, em todo o tempo. Glórias a Deus. Vamos para o objetivo da nossa aula. Diz assim, que os alunos creiam no poder da oração e saibam que a oração da igreja produz milagres. Glórias a Deus. Pode ser que algum aluno pergunte o que é milagre. Então você, professor, pode explicar que milagre é um acontecimento fora do comum, que choca e maravilha por sua natureza inexplicável pela ciência. E um exemplo aqui que você pode dar, se eles perguntarem lá ou não, mas você pode introduzir esses exemplos, é você dizer, por exemplo, uma pessoa que nasce cega e em um dado tempo lá, acontece um milagre na sua vida e ela passa a enxergar. Ou um surdo de nascença passa a ouvir, um mudo passa a falar, um morto reviver, como nós vemos nas histórias da Bíblia. Então, são exemplos que você pode dar para os seus alunos. O ponto central diz que quando a igreja ora, milagres acontecem. Glórias a Deus. Você pode perguntar na sua classe, tem algum aluno aí que tem alguma experiência, já vivenciou algum milagre? A oração como comunicação com Deus é um pilar fundamental da fé cristã,
sendo o meio pelo qual os servos de Deus se comunicam com Ele, expressando adoração, agradecimento e intercessão. A soberania de Deus. A doutrina da fé cristã ensina que Deus é soberano e escolheu agir na história meio das orações do seu povo, o que confere um poder especial à oração. Ação extra você pode levar para a sua classe, incentivá-los a criar o hábito de orar e orar sem cessar. Glórias a Deus. Agora nós vamos para o nosso Memória em Ação. A ação diz assim: façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Você vai encontrar a nossa referência de hoje, Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B. Na tradução Almeida Revista e Atualizada, declara: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse versículo enfatiza que a oração feita por uma pessoa justa e poderosa e tem grande poder, sendo muito eficaz para produzir resultados. E aqui eu quero destacar o versículo por partes. Entenda o versículo comigo. Antes, eu quero pedir você que está nos assistindo, que tem acompanhado as nossas aulas, que inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e não deixe de propagar o Evangelho. Entendendo o versículo, muito pode indica que a oração tem grande força e influência. A parte, por sua eficácia, destaca que essa força vem da eficácia ou do poder inerente à oração. E a outra parte que diz: a súplica do justo refere-se à oração sincera e fervorosa de alguém que busca viver de acordo com a justiça de Deus. E aqui vale destacar alguns pontos importantes sobre a oração de um justo. Não é um super cristão. Tiago, ele não sugere que apenas um santo ou um super cristão pode orar, mas sim que uma pessoa que procura ser justa pode ter suas orações ouvidas. E até porque não existe super cristão, né? Nós somos todos iguais diante de Deus, diante dos olhos de Deus somos todos iguais, então não tem super cristão. Também destaca que é um ato de fé. A fé em Deus e na sua capacidade de responder é fundamental para que a oração seja eficaz. E é precedida pela confissão. Antes de orar pelos outros, a pessoa deve confessar os seus próprios pecados, a fim de purificar o seu coração e fortalecer a oração. Então, resumindo todas essas informações, a passagem de Tiago 5, versículo 16, parte B, incentiva os fiéis a continuarem no poder da oração e a buscarem viver uma vida de justiça, sabendo que Deus responde às súplicas daqueles que têm um coração reto diante dele. Então, não adianta chegar a tentar se mostrar bonzinho diante de Deus com o coração cheio de maldade, porque Deus nos conhece por dentro e por fora. Então precisamos estar em paz e bem com todos. E aqui eu já peço você que já deixe o seu like pela essa grande informação que eu trouxe, como gratidão por essa explicação maravilhosa. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, essas pré-aulas que eu deixo aqui no canal, de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma pré-aula. Assim você estará ajudando o canal a se fortalecer, a crescer e fazer o Evangelho conhecido por todos. A sugestão de corinho para a lição de hoje é: a oração é a chave de Radicais Kids. É um hino muito bonito, embora tenha outros. Mas eu escolhi esse e vamos cantar um pedacinho. A oração é a chave da tua presença, que abre a porta, que nos leva ao encontro do seu coração. Foi na oração que eu achei o tesouro de maior valor. Descobri que sou filha do Rei, tão precioso é o seu amor.
Eu vou te buscar, eu vou te adorar, diante do trono vou dançar, dançar, dançar. Eu vou te buscar, eu vou te adorar, diante do trono vou dançar, dançar, dançar. Glória a Deus, Deus abençoe a cada um de vocês. A missão da semana é orar pelo país da China. Se você é novo e está chegando agora, nós temos esse projeto desde o início do canal, onde a lição nos sugere um país para que oremos. E além disso, de orarmos por ele, eu sempre trago um resumo sobre esse país, focando principalmente em como é o evangelho naquele país, qual é a religião predominante, pode ou não pregar a palavra de Deus nesse país, os cristãos são ou não perseguidos. Então, para que o aluno não só ore, mas que também conheça um pouco desse país pelo qual ele vai orar. Então, pega um papel, caneta e vamos anotar o resuminho para levar para a classe dos primários. A China é um dos maiores países do mundo, localizada no continente asiático, fazendo fronteira com diversos países como a Rússia, Índia e Mongólia. Mongólia não, irmã. Mongólia. Sua capital é Pequim e o idioma oficial é o mandarim. A bandeira da China é vermelha com 5 estrelas amarelas no canto superior esquerdo. Uma estrela é maior, representando o Partido Comunista, e 4 estrelas menores, simbolizando o povo unido ao redor dele, ao redor do partido lá. Entre os monumentos tradicionais do país está o pagode. Ah, pagode? Irmã, isso é um ritmo? Não. É um edifício, uma construção de origem budista, com vários andares, geralmente usada como templo religioso ou memorial. Ele é importante porque representa a espiritualidade, a busca pela sabedoria e também a herança cultural milenar da China. Então, como eu disse a vocês, a lição ela nos traz um país, destaca um dos monumentos mais importantes naquele país e está aqui, então, a imagem, né, desse monumento. Em relação à religião, a China é oficialmente um país ateu, mas a liberdade limitada para práticas religiosas controlada pelos estados. Segundo pesquisas, as religiões mais presentes no país são o budismo, taoísmo, confucionismo e o islamismo. E quanto ao cristianismo? O cristianismo também existe, mas muitos cristãos enfrentam dificuldades em algumas regiões. Falar abertamente de Jesus é arriscado, pois há perseguição religiosa, igrejas são vigiadas e muitas vezes fechadas, e líderes cristãos podem ser presos. Então, ainda assim, o número de cristãos tem crescido secretamente no país. Glória a Deus. Significa que os cristãos têm sido corajosos e têm, mesmo diante de todos esses desafios, continuado a pregar o Evangelho. E quais são os pedidos de oração por este país? Oremos para que os cristãos chineses tenham força, coragem e proteção diante das perseguições. E ore também para que o nome de Jesus seja conhecido e que haja liberdade religiosa verdadeira no país. Nós precisamos de orar para que Deus tenha misericórdia e que os irmãos, os nossos irmãos ali, não se intimidem, mas sejam corajosos e falem do nosso Deus. Glória a Jesus. Agora nós vamos para o Explorando a Bíblia. A história de hoje se encontra registrada
em dois livros, a saber, Mateus, capítulo 18, versículos 18 ao 20, 21, versículo 13, e em Atos 12, versículos 5 ao 12. E também na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. A dica para você, professor, que leia todas as referências se houver tempo hábil. Se não, faça um breve comentário sobre o que diz cada referência citada na lição de hoje. Vamos então aos nossos relatos. Mateus 18, 18 ao 20, diz que tudo o que for ligado, proibido ou estabelecido na terra, terá o mesmo peso no céu. O que também ocorre com o que for desligado. A passagem também afirma que se dois ou mais se unirem em oração na terra, Deus atenderá o pedido, pois Jesus estará no meio deles agindo ativamente. Glórias a Deus. Então está aqui a passagem de Mateus, capítulo 18, dos versículos 18 ao 20. Mateus 21, versículo 13, diz que Jesus declarou, está escrito assim: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O que quer dizer esse versículo? É que nessa passagem Jesus repreende os mercadores e cambistas que estavam no templo, afirmando que o local sagrado havia sido transformado em um mercado e um lugar de lucro, em vez de ser um lugar de adoração e oração a Deus. Já no livro de Atos, capítulo 12, versículos do 5 ao 12, descreve a libertação milagrosa do apóstolo Pedro da prisão. Segundo relatos aqui, a igreja orava intensamente e um anjo, ao despertar com uma luz, o guia para fora, passando por guardas e portões que se abriram sozinhos, milagrosamente. E após essa libertação, Pedro vai à casa de Maria, onde os irmãos se reuniram e eles ficavam. E chegando lá, os irmãos ficam espantados com a sua chegada. E agora a terceira referência é a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Paulo instrui os cristãos a orarem sempre, movidos pelo Espírito Santo, usando todas as formas de oração e súplica, e a permanecerem vigilantes e persistentes nas suas petições por todos os santos. Então o versículo enfatiza a importância da oração contínua e da perseverança na batalha espiritual, mantendo uma conexão constante com Deus e com os outros crentes. É por isso que eu sempre gosto de trazer referências e trouxe aqui na lição passada o Salmo 133, que diz: ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É importante essa união no meio do povo de Deus. Todas as referências destacam a importância da oração, porque precisamos estar em constante oração. Agora nós vamos à história completa. Eu creio que você está ansioso aí para ouvi-la. Então vamos lá. Mas antes, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. Observem a figura 2.1. O que vemos? Você pode perguntar na sua classe. Vemos alguém orando. Exatamente. Hoje aprenderemos sobre a importância da oração. Mas o que significa orar? Pode perguntar isso aí na sua classe, professor. Ouça atentamente as respostas e depois explique que a oração é uma conversa com Deus. Quando oramos, nós agradecemos a Deus por todas as bênçãos, o adoramos e pedimos o que nós precisamos. Então nós não podemos fazer oração só para fazer pedido, para atender as nossas necessidades. Mas tem que ser um ato de adoração e gratidão a Deus também. Podemos falar qualquer coisa com Deus, afinal, Ele é o nosso amigo e sempre está pronto para nos ouvir. Então, aquilo que você não tem confiança de falar com alguém, fale com Deus que Ele vai te esclarecer. Glória a Deus. Seja na rua, na escola, em casa ou na igreja. Sim, a igreja também há um momento em que podemos orar juntos.
né, tem esse momento de comunhão. É o que chamamos de oração coletiva. Quando estamos reunidos na igreja, falando com o nosso Pai, nós estamos ali em coletividade, em oração coletiva. E Ele se alegra em nos ouvir. A oração é muito importante, porque é ela quem nos conecta a Deus. Quando a oração é feita com um coração sincero, Deus ouve e atende. E se aquele pedido for o melhor para nós, e ainda tem esse detalhe, Deus não vai te dar qualquer coisa. Ele vai atender a nossa oração segundo a vontade dele para nós. Não é só o que quer, que às vezes não vai ser bom. Observe a figura 2.2. Aqui os irmãos estavam reunidos orando por Pedro. A Bíblia conta em Atos, capítulo 12, versículo 5, como nós já fizemos um breve resumo no início. Pedro pregava com alegria a palavra do Senhor, mas que o governo daquela época não ficou satisfeito com isso, com a pregação do Evangelho. E por isso ele mandou prender Pedro. Que coisa, não? Eles não queriam que as pessoas conhecessem a Jesus. E enquanto Pedro estava preso, os irmãos de sua igreja se reuniram e começaram a orar com muita fé. Eles acreditavam que Deus os ouviria e tinha poder para tirar Pedro da prisão. Glórias a Deus. E você pode perguntar, será que Deus ouviu, crianças, aquela oração? Sim, Deus ouviu a oração e enviou um anjo que livrou Pedro da prisão. Quanto poder há em uma oração feita com fé? Nós precisamos ter fé para nos achegar diante de Deus. Observe a figura 2.3, nós vemos a cena de um anjo chamando Pedro, ou seja, venha Pedro, venha para fora. O anjo entrou na cadeia, quebrou todas as correntes, retirou Pedro, são e salvo de lá. Graças à oração da igreja, daquele povo que estava ali na casa de Maria reunido, pedindo ao Senhor que fizesse algo, que fizesse um milagre. E a alegria daquele povo foi imensa ao reencontrarem Pedro novamente. Imagine a reação dos irmãos quando ainda estavam orando. A alegria foi imensa ao reencontrarem Pedro novamente. Imaginem a reação dos irmãos quando ainda orando, uma menina chamada Rode gritou: Pedro está na porta. Aquele momento foi mais uma prova do Senhor de que Ele ouve as nossas orações e pode realizar coisas maravilhosas através de nossos pedidos. Aqui na figura 2.4, nós vemos os irmãos alegres com o milagre que havia acontecido. E qual milagre foi esse, crianças? Pedro tinha sido solto, tinha sido liberto da prisão e voltado para casa. As nossas orações têm poder porque Deus ama ouvir os seus filhos. Não importa o que você precisa, peça ao Pai, pois Jesus disse em suas palavras que até nós, seres humanos, que somos imperfeitos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos quando eles pedem. Imaginem o que não pode fazer por nós o nosso Pai Celestial. Vocês já imaginaram aí, já pensaram sobre isso? Mateus 7, versículo 11 ao 16, que relata essas palavras no qual eu disse aqui agora. Que se nós somos maus, conseguimos dar coisas boas para os nossos filhos, imagine Deus que é bondoso, é misericordioso, tem um coração grande, tem um amor imensurável, incondicional, pode nos dar. Então vamos criar o hábito de falar com Deus todos os dias, em casa, na igreja, na rua, na escola. Ele sempre estará perto para nos ouvir. Glórias a Deus, Ele sempre estará com os ouvidos atentos para escutar aquilo que nós tenhamos a falar com Ele, graças a Deus. Na lição de hoje não temos o quadro A Arte de Ensinar. Mas eu quero deixar uma sugestão que se chama Amigos da Oração. É quase um amigo secreto. Por quê? Você vai estar propondo aos alunos que participem entre eles, entre si, do amigo da oração. Como que funciona esse amigo da oração?
Você vai pegar o nome ali das crianças que estão na chamada, na lista de chamada, na lista de presença, vai escrever todos em um papel, recortar, colocar numa caixinha. E assim que todos os alunos estiverem presentes, você vai explicar esse amigo da oração, onde cada um vai tirar um nome, e aquele nome que saiu é a pessoa por quem eles estarão orando durante o trimestre. E você vai dizer a eles que eles não podem revelar esse amigo secreto, que é o amigo da oração, porque no final do trimestre você pode propor a eles uma troca de presente entre os amigos. Vai ser um momento divertido, onde eles descobrirão um amigo do outro, da oração, mas também estarão trocando presente, e isso você pode estar combinando com os pais da criança. Então, quando que será revelado esse amigo da oração? No final do trimestre, onde eles podem aproveitar aquela confraternização que tem, que geralmente nós fazemos na última lição, e trocando presentes. É claro que tudo com concordância do superintendente, dos pais, para que tudo corra dentro da vontade de Deus. Agora nós vamos à correção das atividades. A número 1 diz assim: pinte no caça-palavras o nome que damos à nossa conversa com Deus. Você vai aguardar a turma pintar e depois pergunte: qual o nome que damos à nossa conversa com Deus? E a resposta que eles vão encontrar no caça-palavra é oração. Atividade número 2. Use a primeira letra de cada figura para completar a frase corretamente. Então, as figuras estão na tela. Aguarde eles pintarem e, assim que descobrir a resposta, você, professor, pode estar lendo com eles a frase, completando a lacuna ou a palavra que está faltando aí. Ficou assim, então, a resposta do exercício. Quando Pedro estava preso, a igreja, a lacuna que está vazia aí, você vai colocar orou. E Deus enviou também está vazia essa lacuna, mas eles encontraram um anjo para livrá-lo. Muito bem, então essa é a resposta. Atividade número 3. Desenhe ou escreva o seu pedido de oração no espaço abaixo. Essa é uma resposta livre, mas você, professor, pode incentivar o seu aluno a fazer um desenho, aquele que não sabe escrever, e aquele que sabe escrever pode escrever um pedido de oração. Por exemplo, você pode citar, ajudando eles ali, orar por um ente querido, orar por um coleguinha, orar por um doente, por uma pessoa que está viajando, e etc. São vários os exemplos aí que você pode citar lá na classe. Reúna os alunos em roda e pergunte o que gostaram da aula de hoje. Após, peça que deem as mãos para agradecer juntos ao Senhor. Dê uma pequena pista sobre um elemento da aula posterior para que fiquem curiosos para saber qual é a próxima aula. Peça que uma das crianças inicie a oração e que todos orem juntos. Isso aí. Então, essa é a dica para o encerramento da aula. E agora nós vamos orar para agradecer a Deus por essa aula. Querido Deus, te louvamos e agradecemos por essa maravilhosa aula que o Senhor nos concedeu. Eu peço uma bênção para cada inscrito do canal, peço uma bênção para cada professor, para cada aluno, e que cada um consiga atingir o objetivo desejado da lição de número 2, que fala sobre a importância da oração. Que o Senhor os abençoe, em o nome de Jesus. Então, está finalizada a nossa pré-aula. Antes de mandar o beijinho, o abraço forte, eu quero pedir você que inscreva-se no canal, que curte aí, comente como é que está sendo a minha aula, o que vocês estão achando, vocês estão gostando, a tia ali precisa de mudar alguma coisa. Deixe aí sugestões para a melhoria do canal. E eu quero pedir a você também que não deixe de ativar o sininho das notificações. Assim você estará recebendo toda semana a pré-aula da lição, da próxima lição. E além de estar cooperando com o canal para que ele cresça, você também vai estar cumprindo com o ID de Jesus, que é ir por todo mundo pregar o Evangelho. Quando você compartilha esse
vídeo, você está divulgando a palavra de Deus. Então, inscreva-se, curte, compartilhe e um beijão no seu coração. Um forte abraço. Eu te espero na próxima aula, querendo Deus. Tchau, tchau.